Dentro dos mistérios dos poderes de Imu, minha maior aposta era que ele teria Futi Futi no Mi, a Akuma no Mi do abismo. O abismo se conecta com muitas de suas temáticas, como o próprio sentido de inferno, de submundo, a temática de demônios, e tudo atrelado a eles, como pactos e círculos de magia. Até mesmo o fundo do mar tem correlação com o abismo, que é usado para a palavra inferno. E o mar também é temática de One Piece. Não é à toa que a palavra abissal é usada para descrever o fundo do oceano. E de acordo com alguns teólogos que estudam melhor elementos religiosos, lendas e míticas, tem até conexões judaico-cristãs dizendo que a maldade virá do abismo, a maldade pode vir do fundo do mar. É baseado nessa visão que os kaijus de obras como Godzilla, o Monstroverso, Círculo de Fogo, eles vêm de dentro do oceano. O que casaria ainda mais com o fato de Imu ter transformado os Goroseis em yokais kaijus. Inferno, fundo de oceano, todos unidos pela palavra abismo, Futi Futi no Mi parecia perfeito, mas Imu agora se revelou no capítulo atual de One Piece. E embora não use esse nome, e ele não usa o nome dessa fruta, ele se vende como a Akuma no Mi, o fruto do diabo. Oda não o batizou com a fruta do abismo. Em vez disso, chamou de Akuma no Mi, pura, fria, direta. Revelou-se um fruto sem nome, um fruto tão antigo que recebeu nada mais nada menos que o nome original, fruto do diabo. Bom, o fato da Akuma no Mi de Imu aparentemente não ter um nome como as outras, desconecta ele de toda essa minha teoria, desconecta ele do conjunto de poderes e de temáticas que eu trouxe aqui. Eu acho que não. Vamos agora teorizar nesse vídeo como os poderes de Imu podem estar conectados com a dimensão das Akumas no Mi. Olá galera, eu sou o Dinho Tassiano, galera, meus amigos. Eu já estou sustentando essa ideia. Todo mundo viu que desde que Imu saiu, a gente fica estudando e tentando entender seus poderes para saber o que o Oda vai mandar. O balaio de referências que eu trouxe aqui, eu acho que tá tudo lá. Porém, o Oda preferiu dar uma singularidade ao fruto de Imu. No lugar de usar o nome Fruto do Abismo, ele usou um nome, ou melhor, usou um nome nenhum, fugindo de todas as regras dos frutos. Mas isso abre envergadura para que Imu trabalhe poderes muito próprios. Nesse canal eu já trouxe um vídeo explicando como One Piece não trabalha magia. Sim, eu sei que é estranho escutar isso, mas você só vai entender vendo o vídeo. Então vai lá ver o vídeo, que as Akumas no Mi são uma coisa mais sobrenatural de One Piece. Fora isso não tem feitiçaria, magia e tal. Tem alegorias temáticas ou elementos alimentados pelo verdadeiro paranormal, que é o poder das Akumas no Mi aqui na trama. Então, pelo que nos foi revelado, Imu não é um mago. Imu é um usuário de fruta. E galera, enquanto Imu usava seus poderes, eu interpretei o Dome Reverse, que tem uma fama de ser perigoso, né? Que transforma as pessoas em demônio, né? Mas no início, eu interpretei o Dome Reverse como uma substituição. Imu trocaria a vítima do Dome Reverso com um lado maligno dele, que viveria em um mundo espelhado, em uma dimensão do mal. Todos nós teríamos um igual a nós, um outro eu maligno dessa dimensão. E quando Imu usasse o Dome Reverse, eles trocariam de lugar. Nessa dimensão também existiria vários yokais, que Imu entregaria aos Gorosei, entregaria a espada do Shenrock, o Cerbero. E através da conexão com essa dimensão, ele criaria pactos, grimórios, não importa. Essa dimensão era o abismo. Só que depois as coisas foram mudando. A galera estava usando muito o termo transformação, transformar. E incorporação. Um demônio incorporou. Vimos literalmente demônios saindo do corpo das vítimas do Dome Reverse.
Recentemente entrando em casas, meu amigo, foi uma loucura. Então parece que não é uma substituição, não é uma troca. Também não é uma transformação, é uma possessão. Mas isso ainda não apaga essa minha tese sobre que todos esses poderes, todos esses elementos, todos esses demônios venham de uma dimensão própria, atrelada à Akuma no Mi de Imu. Algumas Akumas no Mi criam e carregam suas próprias dimensões, que estão atreladas aos seus poderes. A Mira Mira no Mi, que é a fruta do espelho, tem conexão com a dimensão dos espelhos. A Doan Doan no Mi do Blueno tem a conexão com o mundo paralelo. Quando ele utiliza o Air Doa, ele fica em um mundo paralelo, igual ao nosso, mais distante do nosso. E a Yami Yami no Mi, a escuridão do Barba Negra, leva tudo para uma dimensão infinita. O gordão guarda tudo lá dentro, depois tira de volta. Não importa se essas dimensões são criadas pelo poder das Akumas no Mi, ou se elas existem, sempre existiram, e as Akuma no Mi se conectam a essas dimensões. Fazem os usuários controlarem ou acessarem essas dimensões. Para o fruto de Imu, tá valendo. O que eu quero dizer introduzindo todo esse lance de Akumas no Mi relacionadas a dimensões especiais? Desde que Imu foi apresentado recentemente como Cramunhão, um demônio visualmente apresentável, né? E tendo sua Akuma no Mi com um nome original. Primeiro fruto do demônio, a origem dos frutos do demônio, não sei, mas ela é chamada apenas de fruto do diabo. Alguma conexão com a mitologia do surgimento das Akumas no Mi, ou pelo menos com o tempo em que as Akumas no Mi começaram a surgir, o fruto do Imu tem. Não acho que ele é o senhor das Akumas no Mi e tal, mas eu acho que o fruto dele, por ter sido mais antigo, permite que ele tenha conexão direta com a dimensão das Akumas no Mi. Os poderes das Akumas no Mi, outrora foram ditas serem a manifestação do desejo das pessoas, outrora dito como humanos que encarnam em frutos e que têm os seus poderes usados por outros. Eu acho que existe uma dimensão com vários desses desejos, com vários desses poderes trajados de demônios, que seja, nem que seja visualmente, flutuando em alguma dimensão obscura. As Akumas no Mi que existem no mundo de One Piece, fruta da borracha, fruta da jaqueta, elas são frutas que já estão circulando no nosso mundo. São poderes que já encontraram um corpo, que já encontraram um fruto, que já encontraram um usuário e agora estão no círculo eterno das reencarnações. Mas há frutos, há poderes que ainda vagam em outro plano, em outra dimensão. A dimensão do diabo. E Imu, por ter a Akuma no Mi, o fruto do diabo, consegue tirar várias coisas dessa dimensão. Consegue tirar pactos pela temática de sua Akuma no Mi, objetos malignos, grimórios, e ele também conseguiria tirar entidades que nada mais são do que os poderes de Akuma no Mi que ainda não vieram para esse plano, que ainda não vieram para esse mundo, que estão em outra dimensão, uma dimensão maligna da qual Imu tem acesso. Isso explicaria muita coisa. Explicaria como ele deu poderes de Akuma no Mi para os Gorosei. Os Goroseis viram yokais, viram kaijus yokais, malignos, já despertos, ó. Não foram citados com nomes de frutas, os poderes dos Goroseis. Foram simplesmente citados como o nome das criaturas. Por quê? Eu acho que é porque nunca existiu um nome para essas Akumas no Mi dos Goroseis. Eu acho que Imu tirou esses poderes, deu esses poderes aos velhos, tirando esses poderes da outra dimensão, da qual tem acesso. Esses poderes vêm em forma de demônios. E ele incorpora, sem nem passar por uma fruta, ele incorpora diretamente no corpo que ele quer. Nesse caso, foram os 5 velhotes que receberam de presentes. Ele também incorporou, quem sabe, o poder do Cérbero, né? O demônio que é responsável pelo poder do Cérbero, incorporou na espada de Shenrock. Imu está sempre perto de uma árvore, lá em Mary Joyce. Será que com esses poderes ele poderia pegar uma fruta normal dessa árvore e encarnar um demônio lá dentro? E esse demônio
fosse o poder de um Akuma no Mi que está em outro plano, que ainda não chegou na Terra, não é que ele controla o poder de todos os frutos, ele controla a passagem. Isso explicaria porque os Tenryun Bitous têm tanto acesso a Akumas no Mi. Cara, os Tenryun Bitous, eles brincam dando Akuma no Mi para os outros. Boa Hancock e as irmãs, para matar o tédio, um Tenryun Bito deu as frutas dela. A fruta poderosíssima da Boa Hancock. Fazem torneios a cada 2 anos, não me lembro quantos anos são, deixem nos comentários, dando altas premiações que são Akumas no Mi alopradas, como a do Kaido. Meu Deus! Para se livrar de coisas, de poderes assim, eles deveriam ter acesso à produção desses poderes, a terem acessos fáceis a Akumas no Mi. E esse acesso provavelmente vem de Imu, com a primeira fruta que fez a lenda ganhar forma, transformá-lo em um Majin, em um demônio que tem conexão com o poder dos outros demônios, com o poder das outras frutas que ainda sequer encarnaram em um fruto, encarnaram em uma árvore, encarnaram em um humano. Estão flutuando numa dimensão na qual Imu tem acesso. Quer esses demônios se originaram do desejo das pessoas ou não, não importa. Essa é a minha pegada pro poder de Imu. Faz tudo e carrega todas as referências que a Futi no Mi, fruta do abismo, tem, que eu meti aqui. Porém, para vir com essa mitologia de primeiro fruto, de fruto sem nome, do fruto que deu nome à coisa, que é Akuma no Mi, o Oda não vai usar Futi no Mi. Parece que não. Mas olha só, até as possessões que ele faz com o Dome Reverso possam ser esses demônios de outra dimensão. Demônios esses que nem se transformaram em um poder de Akuma no Mi, mas que são a parte primitiva de algo que poderia ser o poder de um demônio. Imu se conecta a uma dimensão demoníaca que flutua demônios e poderes de Akumas no Mi que ainda não vieram para esse plano. Essa é a minha cartada. Eu até digo mais, que Imu, por ser um Majin, essa forma aí dele é apenas uma. Contra o Sabo, eu acho que ele se transformou em outra coisa. Eu acho que o Imu consegue acessar as outras formas de demônios de Akuma no Mi que vivem nesse plano. Se transformou num dragão contra o Sabo, se transforma aí num capeta contra Elbaf. Acham interessantes? Não acham? Deixem nos comentários. Eu super gostei da ideia. A propósito, eu acho que como a temática de Imu é demônio, algo distante do humano, Chopper, com a fruta do humano, consegue meio que afastá-los, consegue devolver à humanidade aqueles que interagem com ele. Não porque é uma zoa mítica, e sim porque a fruta do humano, interagindo com a fruta do demônio, devolve à humanidade as pessoas. Deixa o seu like, se inscreve no canal e, nossa, One Piece está em hype, Imu está em hype, papo sobre as Akumas no Mi está muito em hype, e logo eu estarei começando o quadro Doutor Frutinha. Era o Doutor Akumado, mas o fandom aqui do canal dá uma sacanaiada, né? Vou ensinar muito sobre a mitologia de Akumas no Mi da série de One Piece. Então se você é novo por aqui, se inscreva e aguarda os primeiros vídeos desse quadro saírem. Forte abraço e valeu!